Olá, turma da Naninha! Olha só o que eu preparei para vocês hoje. O tema safari está super em alta, então eu preparei essa naninha aqui de leãozinho para vocês, com aquele passo a passo bem fácil, bem gostoso de estar fazendo. Vamos lá então estar conferindo todo o conteúdo do nosso vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar logo abaixo aí nos comentários qual tema você quer ver aqui no nosso canal. Beijos! Para a aula de hoje, vamos usar os seguintes materiais. Você vai precisar de uma base de naninha como esta. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição para vocês a aula da naninha urso. Lá eu explico desde o início até a base para vocês. Depois vocês retornam aqui no vídeo para fazer a característica do leãozinho, tá? Só para passar assim por cima. Nós temos aqui 12 carreiras de pontos altos e a última carreira final de pontos tombadinhos. Além da base da naninha, eu vou estar utilizando aqui uma bolinha de fio amarelo, da sua preferência para fazer cabeças, patas e orelha. Uma bolinha aqui também de uma tonalidade de terra, mas você pode estar usando um laranja, um marrom que vai dar certo. Vou estar utilizando aqui fio preto para bordado. Agulha que eu vou estar trabalhando é a agulha para crochê 2,5 milímetros. Tesoura aqui para os meus arremates. Marcador de carreira. Fibra para colocar dentro da cabeça e na palma das mãozinhas. E agulhas de tapeçaria e agulha de costura. O bordado do rostinho eu mostro aqui para vocês. Agora, a parte da costura, também eu fiz um vídeo costurando uma naninha todinha, então está aqui na descrição para vocês, tá? Durante o passo a passo, vocês vão me ver também estar trabalhando com outros tons de fio. Eu peço para vocês não se importarem com isso, vão trabalhando de acordo com as cores que vocês querem, usando o mesmo passo a passo que eu estou fazendo aqui com diversas cores, tá legal? Então, vamos lá, então, dar início à nossa naninha. Para dar início à cabeça da naninha, eu vou fazer aqui um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou iniciar a primeira volta. Vou estar trabalhando com ponto square, então eu vou começar passando a agulha assim. Estarei fazendo 6 pontos na primeira carreira. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6. A partir daí, eu puxo aqui esse fiozinho e reduzo aqui por completo esse anelzinho. Segunda volta, eu ainda não uso marcador, venho no primeiro ponto e passo esse fiozinho por cima da agulha para eu poder guardar ele e deixar esse anelzinho aqui bem fechadinho, sem risco de soltar com o tempo. Então, vamos lá. Um ponto baixo, retorno no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Para cada um dos 6 pontos da primeira volta, eu vou fazer 2 pontos na carreira de cima. Então, aqui eu faço um ponto, retorno no mesmo lugar com mais um ponto. Ou seja, são 6 aumentos nessa volta. Um ponto, volta, mais um ponto. Volta 1, 6 pontos, volta 2, 12 pontos ao todo. Cheguei aqui e fiz os 12 pontos. Terceira volta da cabeça, um ponto. No ponto seguinte, um aumento de 2 pontos. E assim eu vou repetir. Um ponto, um aumento. Um ponto e um aumento por toda a terceira carreira, até completar 18 pontos.
Completei aqui os 18 pontos, eu vou pegar um fiozinho, vou passar por aqui para marcar o início e o final da minha volta. Quarta carreira, eu faço aqui 2 pontos na sequência. E no próximo ponto, eu coloco 2 juntos. A quarta carreira será feita com 2 pontos e um aumento por toda a volta. E no final, você vai ter um total de 24 pontos baixos. A partir de agora, eu mostro o início da volta com vocês, sigo completando a minha e retorno para o início da próxima carreira. Para dar início aqui à quinta carreira, eu começo colocando um aumento aqui no início. E na sequência, eu trabalho 3 pontos. 1, 2, 3. Vou estar repetindo. Um aumento. 1, 2, 3 vezes um ponto. Repito de novo. Um aumento. Assim por toda a volta, ficando com o total de 30 pontos na quinta carreira. Sexta carreira, nós vamos começar aqui nesta volta, colocando aqui um total de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Depois que eu fiz 4 pontos, eu retorno com o aumento. E vou estar repetindo. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou ficar com 36 pontos nesta sexta carreira. Vou adiantar aqui minha carreira e retorno com vocês para dar início à próxima volta. Para fazer aqui a sétima volta, ela é a nossa penúltima volta de aumento. Então, eu começo colocando aqui um aumento no início da volta, trabalhando 2 pontos no mesmo lugar. E dou a sequência com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Repito, um aumento e 5 pontos. No final dessa sétima carreira, vamos ter um total de 42 pontos baixos na volta. Para finalizar aqui a última volta de aumento, eu vou colocar o marcador aqui. Esta vai ser a volta número 8 e ela é feita com 6 pontos. Aqui eu desfiei o fio e vou corrigir agora. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, pronto, 6, corrigi, e um aumento. Esta volta aqui de 6 pontos e um aumento, ela vai ficar com 48 pontos. Depois, nós vamos trabalhar da volta de número 9. Olha só, é essa cabeça que nós estamos fazendo, correto? Depois, nós vamos trabalhar da volta de número 9 até a volta de número 14, apenas 48 pontos. Então, quando você chegar no marcador, você repete 48, repete, até você aumentar aqui 6 carreiras. Quando você contar do anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, você vai estar com a tua peça deste tamanho aqui, tá? E aí sim eu retorno com vocês para começarmos a fazer a diminuição aqui da cabecinha. Adiantei aqui até chegar na volta de número 14. Tem, então, aqui as 6 voltas de repetições. Veja só como vai ficando a nossa cabecinha. Vou tirar o marcador lá de baixo, ele vai subir. E agora, nós vamos começar a redução. Conforme aqui for ficando bem pequenininho, você vai colocando o enchimento aqui dentro, tá certo? Então, vamos lá. Volta de número 15. A gente começa colocando 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E a diminuição que eu costumo fazer, eu pego a alça de fora de um ponto, seguro.
alça de fora de 2 pontos. E agora, eu faço um ponto baixo, passando o fio entre as duas laçadas e fechando. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alça de fora de um ponto, alça de fora de outro ponto, passa o fio por dentro, tira as duas. Eu vou fazer assim até o final da volta, e agora nós vamos voltar a ficar com 42 pontos. Volta de número 16, eu vou começar aqui colocando uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui a alcinha de 2 pontos. Vou trabalhar na sequência 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora sim eu trabalho outra diminuição. Então, nesta volta aqui, a cada 5 pontos, vamos estar fazendo uma diminuição. Vamos fazer agora a volta de número 17. Nós começamos ela fazendo 4 pontos. E uma diminuição. Repita a sequência por toda a volta de 4 pontos e uma diminuição. Volta 18 do nosso trabalho vai ser feita com 3 pontos e uma diminuição por toda a carreira. E eu quero deixar uma dica aqui para você, se você quiser colocar olhos de trava de segurança. Você vai contar daqui do miolo para cima, entre a volta de número 10 e 11, e vai deixar 8 pontos de espaço. Vai ficar uma distância bem legal para você colocar olhos de trava de segurança. Então, aqui, gente, o que eu vou fazer? 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Essa aqui é a volta de número 18. Na volta de número 19, vou fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Na volta de número 20, vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta, até eu ficar com 12 pontos, tá? Um ponto e uma diminuição, eu fico com 12 pontos. E aí, sim, no final, é só você fazer 6 diminuições. Vou mostrar para você aqui agora, na cabecinha já pronta. Quando você fizer 6 diminuições, que é esta carreira aqui, ela vai se fechar por completo. E você vai cortar um fio, deixando aqui sobra para costura. Está vendo? E é assim que vai ficar a cabecinha. Caso você queira colocar o olho de trava, você vai contar aqui 2, 4, 6, 8, ó. Entre a volta 10 e 11, você marca. Pula aqui 8 pontos. 2, 4, 6, 8. E coloca o outro. E aí, sim, você completa aqui a redução até ficar assim. Tá certo? Então, eu vou completar a cabeça da minha naninha, reduzir, cortar o fio e deixar ela reservada para na hora da costura. A orelha do nosso leãozinho é bem simples e ela vai ficar assim pequenininha. Então, eu já tenho uma, vou fazer a outra com vocês e depois é só estar arrematando o fiozinho. Você vai pegar aqui a cor que você escolheu para fazer a cabecinha e os braços. Vai começar com o anel mágico. Dentro deste anel mágico, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos para fazer a primeira volta. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar o fio e reduzir. Segunda volta, são 6 aumentos. Então, nós vamos ficar com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Nossa terceira e quarta volta vai ter 12 pontos também. Então, é só trabalhar aqui, ponto baixo em cima de pontos baixos, e depois você arremata o fio e reserva. Eu vou estar, então, completando aqui a minha orelhinha. Para fazer a juba aqui do nosso leãozinho, eu fiz um cordão com 44 correntes. Essas correntes precisa vir aqui na cabecinha, você posiciona ela aqui, ao meio, e ela vai descer abraçando a cabecinha e o outro lado vai encontrar aqui, tá? Então, se você vê que as suas correntes está frouxa, você pode colocar corrente a menos, tá bom? Então, o importante é ele fazer esse desenho aqui. Depois de ter feito aqui 44 correntes, que foi o suficiente para dar a volta ali na minha cabecinha, eu vou segurar aqui a última corrente e subir uma, duas correntes. Laço o fio e vou voltar na quarta corrente. Então, eu fiz 44, 45, 46. Volto na quarta corrente com um ponto alto. Retorno na quarta corrente com mais um ponto. Para cada pontinho aqui da minha base, eu vou colocar nessa primeira volta 2 pontos. O que você vai observar é o seguinte: o seu trabalho ele vai começar a dar uma ondulada por excesso de pontos, essa é a ideia, e você vai depois estar costurando na alça da corrente que nós não estamos trabalhando. Então, é só para vocês visualizarem melhor, agora que tá aqui no começo. Olha só, ele já tá enrolando bem, estão vendo? Na hora da gente fazer a costura na cabeça, nós vamos usar essa alcinha aqui da corrente, tá? Então, eu vou seguir aqui, trabalhando 2 pontos para cada ponto aqui de corrente. Aí, eu retorno com vocês para mostrarmos a segunda carreirinha. Cheguei aqui no final, olha só como ele vai ficar. Nós vamos cortar aqui o fio, deixando uma pequena sobra. Essa sobra, depois, nós vamos esconder dentro da cabecinha, nós não vamos usar. Então, aqui você pode arrematar, se você já quiser, tá bom? E nós vamos fazer o quê? Voltar lá ao início. Aqui, onde nós temos as nossas correntes, vamos ver em cima da primeira e prender o fio novamente. Por que isso? Nós vamos deixar a juba toda virada pro lado direito para frente e o avesso para trás. Então, você vai dar um nó e mais um. Sobe aqui 3 correntes, ó, busca o fio lá atrás. Retorna no segundo ponto. Aqui eu já vou aproveitar para guardar aqui a ponta desse fio. Então, para cada um dos pontos que nós já temos, nós vamos retornar colocando 2 pontos. Assim, a nossa peça vai ficar mais cheia e o cabelinho do nosso leão, a jubinha, vai ficar mais alta. Então, eu faço um ponto, retorno no mesmo lugar, mais um ponto. Faço um ponto, retorno no mesmo lugar, mais um ponto. Depois que eu guardar aqui uma quantidade desse fio do início, eu posso estar arrematando. Outra coisa que vocês podem estar fazendo é lá no final a mesma coisa. O fio da carreira anterior, olha só como vai ficar aqui dentro. Esse fiozinho que nós cortamos aqui, que ficou aqui nessa volta, quando você chegar aqui nesses últimos pontos, você dobra ele pra cá e guarda ele aqui dentro. Aí, não vai ter como ficar sobrando essa ponta aqui no final, tá? E aí, sim, quando você chegar lá no final dessa segunda carreira de pontos altos, duplos, né? Aumente todos os pontos, você vai cortar o fio, deixando uma sobra para costurar tudo isso aqui, tá certo? Então, eu vou estar aqui adiantando o meu e já retorno para montarmos o nosso leãozinho.
chegou a hora de fazermos as patinhas. As patinhas lisas sem troca de cor aqui na ponta, elas são feitas com 16 carreiras, estão vendo? E nós vamos começar aqui embaixo e depois dar a sequência. Então, você vai precisar aí de um marcadorzinho para você colocar na última volta de aumento e depois conseguir contar suas carreiras. Inicie com um anelzinho mágico, buscando o fio. Primeira carreira, 6 pontos baixos. Vou pegar agora o fio do início e puxar para reduzir aqui o anel. Segunda carreira, 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Então, eu coloco a agulha aqui, busco o fio, travei. Primeiro ponto de aumento. Segundo ponto de aumento. Opa, deixa eu pegar inteirinho. Terceiro ponto de aumento. Eu estou guardando esta ponta do fio dentro dos pontinhos para ficar mais seguro e assim ele não vai soltar do anel mágico. Já tenho 10 pontos, com este último aumento, fiquei com 12 pontos na terceira carreira. Terceira e última volta do bracinho, essa é a última volta de aumento. Eu coloco 2 pontos no mesmo lugar e na sequência um sozinho. Eu vou estar repetindo, seguindo essa repetição por 6 vezes e vou ficar com um total de 18 pontos na terceira carreira. Quando você finalizar aqui os 18 pontinhos, você vai marcar a sua carreira e vai seguir fazendo 18 pontos até a volta de número 16. Então, são 13 carreiras com ponto em cima de ponto, cada carreira com 18 pontos, tá? Então, você vai fazer assim, chegar lá em cima, vai cortar o fio, deixando uma sobra para costurar a base ao braço. Então, olha só, se eu for parar para contar, eu tenho 18 pontos. Agora, eu só coloco o marcadorzinho e começo fazendo aqui ponto em cima de ponto. Certo? O bracinho, ele leva enchimento só até aqui, ó. Você pode marcar assim, um dedinho assim, por exemplo, e você vai colocar enchimento até aqui. Porque na hora de costurar essa parte na naninha, toda a costura da nossa peça vai estar no vídeo auxiliar que eu fiz só costura e vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, você vai perceber que nós vamos fechar essa parte aqui. Com esse fio, nós vamos unir um lado ao outro e depois essa parte, ela é costurada na base da nossa naninha. Então, aqui não pode ter enchimento para nossa naninha não ficar assim, com o bracinho para cima, tá? Então, vamos lá dar continuidade ao nosso trabalho. A hora da montagem é a hora mais legal. Então, aqui, eu já tenho posicionado as orelhas. Tenho aqui a juba e o fio preto para fazer o bordado. A parte de costurar os braços, deixa eu já adiantar aqui para vocês. A base, vocês vão acompanhar a costura da naninha urso, tá? Que é a naninha que tem aqui o vídeo só referente à costura. Então, essa parte vai tendo um pouquinho de enchimento lá dentro, esta aqui também. Ela vai ser costurada assim. Depois que você costurar aqui a parte da jubinha, você vai colocar essa parte costurada aqui, tá? E vai ser assim que ela vai ficar posicionada. Então, essa parte aqui, como tem no vídeo da costura, eu acabo não fazendo com vocês. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos costurar a juba, as orelhas. Então, eu vou pegar aqui uma agulhinha, pego aqui a ponta do meu fio,
E antes de costurar a orelha lá, nós vamos fechar essa abertura aqui. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa nas duas orelhas. Põe o fio pra dentro e costura pegando aqui a carreira inteira. Pronto. Nós vamos dar uma apertadinha. A posição que eu escolhi foi contando do miolo para 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta carreira. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa deste lado. 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta carreira. Prendo com alfinete. E a mesma coisa deste outro lado. Aí, você posiciona as duas na mesma direção ou o mais igual possível. Vai vir aqui com a agulhinha e vai começar a alinhavar. No vídeo da costura, eu mostro bem detalhado como vocês vão estar fazendo a parte que costura na linha. Então, aqui a gente vem assim, ó, pega um pontinho na cabeça, um pontinho na orelha. E você vai sempre dando prioridade aos pontos que estão mais perto de você. Depois que você chegou aqui embaixo, você já pode remover o alfinete. Pega aqui a beiradinha bem certinho, pra ficar bem travadinho. E agora, a gente pode costurar o lado de dentro. Então, eu vou voltar com essa orelhinha costurada e a próxima também. A juba, eu vou posicionar com o alfinete também, gente, aqui ao redor. Lembra como medimos as correntes? Ao redor todinho da cabeça? É assim que nós vamos fazer, deixando a orelhinha para a parte da frente da juba. Eu já mostro a vocês. Prontinho, vejam só como que vai ser aqui a costura. Ó, as orelhinhas ficaram presas, aqui a parte traseira e a parte da frente. A única coisa que eu fiz foi colocar ela ao meio da cabeça, prendendo aqui nas duas pontas alfinete. Aí, você ajeita, ó, você vai prender aqui bem no meio do anel mágico, você coloca um alfinete e 2 na lateral. É automático que ela fica assim, tá? Olha só, uma jubona. Então, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa aqui. Coloca o fio na agulha. E vamos começar a costurar. Essa costura, ela é feita da mesma forma. Então, aqui estou com o fio na pontinha, só que ele tá na pontinha aqui de cima, né? Nós vamos fechar primeiro na pontinha aqui de cima. Então, vou virar de um lado ao outro. Vou retornar no mesmo lado, só que do avesso para o direito. Vou vir do mesmo, no lado oposto, ó, de frente para trás. Venho do lado que estou, no meio do ponto de trás para frente e do outro lado de frente para trás. Estão vendo? Formou uma costura aqui, ó. Para finalizar, eu vou pôr a agulha aqui, junto a este marcador. Olha só. E vou prender o meu primeiro ponto aqui na minha base. Olha só. Prendi aqui. Para iniciar do outro lado, eu venho aqui onde está esse marcadorzinho verde. E vou começar por aqui. Agora, eu vou fazer ponto a ponto. Aqui, eu venho com a agulha assim. Entro no primeiro, pego aqui na cabeça e saio em cima.
Você toma cuidado aqui com a parte de trás também, para não ficar feio. Então, você vai entrar, empurrar a agulha na juba, volta lá na juba no ponto da frente, vai lá no próximo. Retorna na juba. Estão vendo, ó, que eu vou mexendo na cabeça. Por isso que nós primeiros prendemos a juba, para nós termos uma linha imaginária e para ela não ficar torta. Então, aqui eu retorno nela. Volto no ponto da frente. Próximo. Vai sempre observando se aqui atrás não tá ficando a costura aparente. Cheguei nesse marcador da lateral, já posso remover ele. Vou tomar cuidado aqui atrás da orelha. Tá certo? Então, eu vou costurar todinha essa juba aqui. Ela vai ficar presa desta forma. Quando eu chegar aqui embaixo, eu arremato esse fio, arremato este outro fio, e aí sim, eu vou retornar com o fio preto na minha agulha para mostrar o bordado a vocês. Vamos dar início, então, ao bordado. Eu já estou aqui com o fio mais fino na minha agulha. Estou dando vários nozinhos aqui na ponta dele, para ele não soltar lá de dentro. Eu vou fazer o nariz e os olhos todo com fio preto. E eu acabei não passando na lista de materiais, mas eu vou usar aqui também, gente, um fiozinho mais claro para fazer algumas manchas no meu leão. Mas vocês coloquem se for do agrado de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou subir, ó, já prendi todo. Então, eu vou vir aqui nesse buraquinho da nossa cabeça. E vou, antes de saber aqui onde é que eu vou sair, nós vamos definir a altura do nariz. Eu sempre gosto de fazer da metade para baixo. Então, esse é o topo. Aqui, eu vou visualizar, olha só, o topo está aqui. Se eu fizer uma marcação, vamos dizer, uma marcação invisível, que agora se torna visível, eu consigo dividir a minha cabeça ao meio. Então, aqui, ó. Olha só. Aqui, em tese, é a metade da minha cabeça. Então, eu gosto de fazer o narizinho daqui para baixo. Então, esta agulha, ela vai entrar aqui. Se aqui é o meio, eu quero que fique aqui cerca de 4 pontos. Então, eu já vou vir aqui, ó, 2 pontos. Tanto faz se você quer ir 2 pontos à direita ou à esquerda. Minha agulha vai sair aqui, tomando cuidado para não arrastar enchimento junto, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é demarcar o nariz. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos. E na volta de baixo, eu centralizo aqui, usando essa linha aqui de marcação que eu tenho. Não aconselho você apertar os pontos, tá? Então, aqui, eu já vou ter o triângulo do meu focinho. Mas, como eu estou já aqui embaixo, eu vou centralizar 2 carreiras. Vou descer aqui. E já vou subir lá em cima no desenho do triângulo. Esse risco é o risco da boca do nosso leão. Então, agora é questão de preencher esse espaço. Então, olha, se eu segurar aqui, você consegue ver o desenho que nós vamos estar preenchendo. Então, aqui eu vou descer com a agulha, retorno lá em cima, desço com a agulha. E a partir de agora, eu vou tomando cuidado para não fazer
muito passagem de fio em cima do mesmo lugar e deixar grosseiro o meu trabalho. Então, aqui é serviço de formiguinha. Você vai posicionando o fio e vai puxando. Aqui eu vou posicionando e conforme eu vou preenchendo, a minha agulha na parte de cima, ela já vai vindo para a lateral. Então, olha só. Aqui, eu vou dando um jeito de segurar. Olha só, a linha vai parando em cima do focinho. Vai ter hora que vai ficar umas falhas. Você não vai se preocupar, você vai voltar e vai preencher o mais do ladinho possível. Ó. Tá vendo? Ficou um buraquinho aqui, ó. Eu retorno nele. E preencho. Agora, daqui, eu já vou vir para esse outro lado. Olha só, aquele buraquinho já foi preenchido. Vou fazer a mesma coisa deste lado. E vou preencher todo esse focinho. Para finalizar, depois de você ter preenchido da forma que você preferir, aqui no final, a gente corta o fio, deixando apenas uma sobrinha para esse arremate, tá? Aqui, gente, não tem necessidade de você dar nó ou fazer muita coisa, porque nós passamos o fio tantas vezes aqui, estão vendo? Ó, faz até um voluminho, que acaba ficando muito preso aqui o nosso fio, tá? Às vezes sai um pouquinho assim de enchimento, você vai passando a mão, vai tirando, ou de uma outra forma que eu gosto muito. Você pode pegar o isqueiro e bater assim bem de levinho, tá? O foguinho, que ele acaba selando aí esses fiapinhos. Aqui eu ajeito minha juba, olha só como tá ficando gracioso, super fácil, né, gente? Pode falar a verdade. O olhinho, deixa eu fazer aqui com vocês também. Vamos pegar aqui um pedacinho de fio, dar uns nozinhos bem gordinhos aqui na ponta. Vou vir na direção do narizinho, vou contar 1, 2, 3 pontinhos, apareço com a ponta da minha agulha. Ó, o nozinho, ele entra e trava lá dentro. Vou fazer agora um risquinho pra fazer o olhinho. Deixa eu ver se nessa posição aqui tá boa. Eu vou colocar um ponto acima. Olha só, aqui é a carreirinha que termina o nariz, uma carreirinha um ponto acima. Acho que vai ficar mais harmonioso. Deixa eu ver. Aqui. Ó, a gente brinca com o fio antes de dar o nó final. E um ponto afora. Agora, eu vou contar com vocês o que eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4 pontos. Uma carreira acima dessa marcação do nariz. Nós vamos tombar 1, 2, 3 pontos por agulha. E já precisa sair lá do outro lado. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. E vamos empurrar a agulha.
Olha só, aqui temos o nosso leãozinho. E eu gosto de colocar aqui no final um cílios apenas. Deixa eu pegar bem certinho aqui. Ó, quando você chegar aqui no final, um ponto, coloca a agulha lá em cima, desce aqui. E aí, você faz isso lá do outro lado também. Se você quiser, você pode pegar um fiozinho rosa, fazer um blush. Ó. A mesma coisa que deste outro lado. O fio sempre empurra a agulha o mais distante que você conseguir, pro fio ficar enficado aqui, ó, dentro da enchimento. E se amassar aqui como amassou o meu, não tem problema. Você desamassa aí, pondo a agulha de dentro pra fora. Olha só. Tá certo? Chegando aqui. Já temos o bordadinho aqui do nosso rostinho. Como ele é leão, eu não gosto de emperequitar muito, mas se você quiser colocar mais detalhe, aí a peça é sua, você incrementa como você gostar. A finalização aqui é do meu bordado, eu peguei esse tomzinho aqui, ó, de marrom, dei um nozinho na ponta e vou sair bem aqui, ó, no meinho da cabeça. 2 carreiras acima do nariz, estou bem centralizada. Eu vou fazer aqui um triângulo. Então, olha o movimento que a agulha fez. Desceu aqui. E vou dar uma distância. Não tem lugar exato aqui, não. Você pode... Ó, viu só? A mesma coisa eu vou fazer aqui. A distância é de 2 pontos. Vou fazer lá do outro lado. Aqui eu tô pulando 2 pontos de distância. Vou pular aqui 2 pontos na distância também. Faço aqui a mesma coisa. Estão vendo? Estou fazendo pequenos vezinhos. Vou fazer um outro aqui em cima. E 2 mais ao lado. Aqui em cima, olha. Um aqui. E um lá perto da outra orelha. Pronto. Vou levar o fio lá atrás. Já achei que mudou aqui a fisionomia do meu leãozinho. Guardei o fio dentro da fibra, arremato. Vou estar montando, já mostro pronto a vocês. Vai ser assim que a nossa naninha vai ficar depois de pronta. Aqui eu tenho a parte da costura, como eu explico no vídeo auxiliar para vocês. Observe aqui a parte de trás. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Beijos!